Além do tratamento da infecção da paciente, devemos explorar a possibilidade de realizar a profilaxia, de modo a impedir a recorrência do quadro. O primeiro ponto a ser discutido é em relação ao quando realizar as medidas profiláticas. A ITU de repetição é definida como 3 ou mais episódios em um ano ou 2 episódios nos últimos 6 meses. Quando temos essa situação, devemos avaliar o uso de medidas profiláticas. Uma medida profilática é o uso de antibióticos para evitar novas infecções urinárias. Devemos escolher um antibiótico que tenha boa concentração na urina e que não cause resistência bacteriana. Dentre os antibióticos possíveis, nós temos o ciprofloxacina, de 150 mg por dia, norfloxacina, de 200 a 400 mg por dia, nitrofurantoína, 100 mg por dia, cefalexina, 250 mg por dia, e sulfametoxazol mais trimetoprim na dose de 200 mais 400 mg por dia. Estudos têm mostrado que o uso de cápsulas de cranberry na dose de 500 mg 2 vezes ao dia têm sido eficazes na diminuição da UTU em pacientes idosos com alto risco de repetição do quadro. Isso acontece porque ocorre uma liberação de protoancianidinas na urina após a ingestão do cranberry e, consequentemente, tem uma diminuição da aderência bacteriana por intermédio das fímbrias P ao urotélio. Apesar disso, essa medida não é adotada amplamente porque as cápsulas são muito caras e uma discussão a respeito do real custo-benefício ainda é muito intensa. Outra medida profilática seria o uso de estrógeno endovaginal, com a aplicação de estriol tópico a 0,5 mg por dia na vagina. Esse método de profilaxia seria eficaz porque alterações hormonais induzidas pelo hipoestrogenismo determinam modificações na microbiota vaginal, tomando parte importante na patogênese da infecção urinária em mulheres idosas. O uso do estrogênio local ele restauraria essa microbiota e diminuiria a recorrência das ITUs. Além disso, foram realizados estudos que mostraram que o uso de imunoterapia oral com o lisado bacteriano de E. coli durante 90 dias consecutivos seriam eficazes. Essa terapia ela promove a indução de interleucinas, de fator de necrose tumoral alfa e de gama-interferon nos monócitos do sangue periférico. Então, ocorreria um aumento da atividade dessas células para combater as infecções. Já no urotélio, a administração do extrato de E. coli mostrou uma diminuição do edema, de infiltrados de leucócitos e do índice de hemorragia. Existem também métodos comportamentais que se mostraram muito efetivos na prevenção da ITU recorrente. Os estudos atestaram a relação entre a incontinência e o uso de fraldas como recorrência nas ITUs. Isso porque as fraldas geram um aumento da temperatura da região íntima e fazem com que a urina fique mais tempo em contato com o paciente. Para tentar amenizar essa situação, podem ser realizadas trocas de fraldas mais frequentes. Além disso, deve ser adotados exercícios para contornar a situação. Seria o treinamento do hábito, que consiste no cuidador monitorar a paciente e encorajá-la a reportar a vontade de urinar. Além disso, ele levar a paciente para urinar frequentemente, com intervalos de 2 a 3 horas, e dar um feedback positivo toda vez que a paciente conseguir utilizar o banheiro para urinar. Dessa forma, a conduta que deve ser tomada frente ao caso da paciente descrito seria a seguinte. Inicialmente, a cistite foi tratada com fosfomicina a 3 gramas em 2 doses com intervalo de 24 horas entre elas. Não foram iniciados antimuscarínicos para incontinência devido ao risco de piora cognitiva da paciente. A mirbegrona foi proposta, mas teve um pequeno alívio, sendo suspensa diante do contexto polifarmácico que a paciente já se encontra. Cuidadores familiares foram orientados da contraindicação de fazer exame de urina e cultura somente quando ocorre a mudança de odor e de aspecto da urina. Além disso, foi instaurada profilaxia com fosfomicina a cada 10 dias durante 6 meses. Foram realizadas também as trocas de fraldas frequentes e o treinamento de hábito urinário. Não foi instituído profilaxia com cápsula de cranberry devido ao preço e à polifarmácia, nem com estriol endovaginal devido à situação, o contexto que a paciente se encontra. E nem com a imunoterapia oral, porque a paciente já faz uso de muitos medicamentos. Então, seria mais um medicamento que não resolveria 100% do problema dela. Então, optou-se por não entrar com esse medicamento no começo. Essas foram nossas referências. Muito obrigada.